Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve notícias, histórias e muito mais. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. No dia de hoje eu quero lembrar você que nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio 193. Rádio 193. Já estamos agora nas plataformas, né? Você pode baixar o aplicativo da rádio tanto na Google Play, como você pode baixar também na Apple. Tá lá o nosso aplicativo, baixa lá, Rádio 193, tá aí na tela, Rádio 193, Apple Store e Google Play, ao vivo, 24 horas de programação de qualidade, boa música, informação, e daqui a pouquinho vai ter mais novidade. Acompanhe sempre a programação ao vivo pela plataforma do YouTube. Lá no YouTube é youtube.com/Fundabom Brasil. Lá na nossa plataforma da Fundabom, você vai ver, além do 93 BombaCast, muitas informações também. Tem conteúdo de cursos, tem conteúdo informativo. Assine o nosso canal também. Outra novidade. Quando você for lá, não esqueça. Dê o like, inscreva-se e pratique os 3 Cs. Comente, tem que comentar. Compartilhe, porque se você não compartilhar, a gente não vai aumentar a nossa audiência, que está aumentando, mas quanto mais gente compartilhar, quanto mais gente comentar e quanto mais gente curtir, que é o nosso 3º C, a gente vai ter um programa mais visto, mais de qualidade. Quero falar a todos vocês que hoje a gente está aqui muito feliz, porque a gente recebe uma visita para lá de especial. Já vou falar quem é, vocês estão vendo na imagem aí, mas a gente recebe hoje com muita alegria, com muito orgulho, o nosso querido Padre César, que é um grande amigo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, grande amigo do nosso, aliás, de muita gente, eu não vou falar todos para não esquecer de todos, né? Muitos são paroquianos lá do Padre César, que é essa pessoa maravilhosa, simpática, culta, que vai bater um papinho com a gente aqui hoje sobre fé e religiosidade. E a gente está aí numa semana, saindo da Páscoa que tivemos, infelizmente, aí estamos de luto pela perda do nosso Papa Francisco, então nossa conversa vai permear sobre um monte de coisa. Então eu recebo aqui o Padre César da Capela de Santo Espírito do Jaçanã. Padre César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Coronel Pavão, eu que agradeço o senhor e também agradeço ao querido e amigo paroquiano, o Major Palumbo, que nos colocou em contato um com o outro, e eu estou aqui à inteira disposição do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu pedi ajuda do Palumbinho, que eu sei que o senhor ele é muito próximo do senhor. Tem outros oficiais, são paroquianos no seu lá. Falei, Palumbinho, me ajuda aí com o Padre César. Vê se ele vem no nosso podcast e o senhor prontamente atendeu o nosso convite. Lá sempre nós adotamos um trabalho e um lema, sempre a igreja de portas abertas. E por que isso? Porque a porta do coração do Cristo é aberta para todo mundo, né? A porta do coração de Jesus não tem hora para fechar. Toda hora é aberta para receber, para consolar, para confortar. Por isso, a igreja, tanto que puder deixar aberto lá, a gente deixa aberta para servir e para deixar o pessoal entrar no coração de Jesus, né? E ali se confortar. Né? Com certeza. É muito bom, é muito bom. Muito bom. Olha, o senhor sabe, a gente estava conversando aqui, um bate-papo antes, né? Eu já fui na sua paróquia algumas vezes, e é impressionante, é uma igreja pequena no Jaçanã, e a quantidade de pessoas que frequentam a sua paróquia, que vão às missas, é uma coisa linda de se ver, viu, padre? Ali é uma comunidade muito acolhedora, né? E eu aprendi uma coisa muito com o cardeal Dom Odilo Scherer, que é meu bispo. Ele diz assim, a paróquia é a cara do padre. Então, que seja sempre alegre, sempre acolhedora e festiva. Que é a sua personalidade e mais. E, aliás, o Papa Francisco insistia isso, né? Eu quero uma igreja aberta, uma igreja em saída. Aliás, Paulo Evaristo Arnes, já na época dele, já se preocupava com as periferias da presença da igreja. Eu trabalhei muito com Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Então o Papa Francisco, acho que ele herdou um pouco essas questões pastorais de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que era uma igreja voltada para os pobres, para a realidade de construir as igrejas
Tanto é que ele vendeu o Palácio Episcopal para construir paróquias, construir centros comunitários. Talvez hoje ninguém saiba. Ninguém lembra mais da Ninguém história. lembra mais da história. Mas São Paulo Evaristo Arnes teve essa coragem de vender o Palácio Episcopal e investir nas periferias da cidade de São Paulo, né? Maravilha. Padre, Oi. a gente quer saber algumas coisas do senhor aqui, né? Vamos embora. Falar um pouquinho sobre o trabalho social lá da comunidade do Jaçanã. Olha, Coronel Pavão, eu vou dizer que lá a nossa igreja é uma igreja muito abençoada. E eu estou lá desde a sua fundação, desde o seu nascimento. É uma igreja que sempre, digo, nunca nos faltou nada. Todos os pobres, as famílias, principalmente na época da pandemia, que foi um momento mais dolorido, nunca faltou nada. Sempre o coração de Jesus e Santo Expedito proveu essa comunidade. Então nós temos um trabalho com as famílias assistidas, temos catequese com as famílias assistidas. Não é porque são pobres que não merecem ouvir a palavra de Deus. Talvez muitos não tiveram a oportunidade de ter uma boa escola, um estudo, uma boa formação, uma boa família estruturada. Então a gente procura fazer isso. Mas também, por outro lado, nós também temos o trabalho com os moradores de rua. Então o trabalho com os moradores de rua não acontece somente no centro da cidade de São Paulo. Tem muitas paróquias, tem muitos padres bons aí na periferia, em que a própria comunidade, e isso não depende de verbas públicas, verbas do município, do governo. Não, igrejas vivendo da misericórdia, que abraçaram esse trabalho de moradores de rua e vão mesmo, os padres vão para a rua atender esses moradores de rua, levar uma palavra de conforto, de consolo, um abraço. Né? E ali não é só o alimento, né, padre? É o abraço, é o ouvido, é o ouvir, é a situação, cada um tem a sua história e cada um tem a sua dor. Acho que o Papa Francisco nos deixou mais isso visível para o mundo, né? A fragilidade humana, a miséria humana, onde o Papa queria nos alertar para isso, né? Não deixar o outro tornar-se invisível, né? Porque senão a gente comete o sacrilégio, né? Comete o sacrilégio, né, com Jesus na cruz, né? Torna ele desfigurado também, né? Padre, o senhor está na capela de Santo Expedito, né? E para nós policiais militares, né, bombeiros, o Santo Expedito tem todo um significado muito caro e muito especial. Como é para o senhor estar hoje lá na paróquia de Santo Expedito? Olha, Santo Expedito começou a entrar na minha vida quando eu estava na paróquia de Nossa Senhora das Neves, porque ali você conhece a Avenida Guapira. Na Guapira. E tem lá a Capelinha das Almas. E por sinal me apareceu uma imagem de Santo Expedito, uma imagem pequena, não muito grande, né? E o pessoal ia lá, colocava as fitas ali, tá? E toda segunda-feira eu celebrava as missas das almas ali. E aí até um dia que me levaram a imagem embora. Aí eu fiquei bravo, né? A gente fica... Aí me trouxeram de novo uma imagem. E aí nesse meio tempo, como eu estava na paróquia e era só a matriz e a capela, falei, não, eu quero que a gente construa, comece a criar uma comunidade para esse povo lá embaixo que não pode subir, os idosos principalmente. Aí foi onde nós descemos e começamos nas garagens, nas oficinas, até eu celebrei missa em açougue. O importante é celebrar a palavra. E começamos, né, em garagens da catequese, o crisma, né, e foi assim que começou a levantar. Aí nós fizemos uma grande campanha pela Rede Vida de televisão, e aí os devotos de Santo Expedito ajudaram a erguer a capela do Coração de Jesus e de Santo Expedito. Que maravilha. Amém.
Amém. Amém. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente puxou esse tema até quando divulgamos aí nas redes a sua vinda aqui conosco, né? Falar um pouquinho sobre o papel da fé e da religiosidade na vida das pessoas. Olha, hoje está sendo uma coisa bem difícil. Ou o homem está deixando de crer no amor, mas eu encontro muitas pessoas ainda com aquele amor, com aquela fé. Mesmo eu conheço pessoas que estão com câncer, já estão na sua fase final, mas eu vejo nelas assim a figura de Jesus. Não reclama, ao contrário, sorri, conta piada, mas não reclama da dor. Nós vivemos um tempo que me preocupa muito. Ou o homem volta para Deus, ou o homem se distancia de Deus. Por quê? Hoje nós estamos vivendo umas ideologias, né, praticamente materialistas, né? O que vale é o homem ter, o buscar, o dinheiro, o saciar, a loucura pelo dinheiro, pelo lucro, pela ambição. Aliás, Judas, ele era obcecado pelo dinheiro. Mas o teólogo Vanucci já dizia, ele tinha bolsa cheia, mas seu coração era vazio da misericórdia e do amor do Senhor, né? Então eu vejo muito isso, e sobretudo hoje as famílias, né? A questão vem da base das famílias que nunca foram estruturadas na fé e no amor. Cada um acaba se afastando. Muito tem se vivido hoje a angústia e a solidão, que leva ao extremo, à depressão. E a depressão, você sabe que ela é perigosa. Perigosíssima. Perigosíssima. Perigosíssima, que leva ao suicídio, né? Quer dizer, não estão presentes no amor, não sabem viver o amor. Quer dizer, eu digo sempre que São Paulo diz para nós trazermos em nós o odor de Cristo, né? Então eu digo sempre para os meus paroquianos, para os devotos Santo Expedito, seja como um perfume intenso na sua vida, mas o perfume intenso do amor do Cristo. E deixa trabalhar aqueles que rezam sobre na sua religião, respeita, né, mas acolhe com amor. Eu tenho amizade com muçulmanos, eu tenho amizades com evangélicos, que são meus irmãos na fé. Eu não vejo problema nenhum. O problema está quando você se torna indiferente com as pessoas. E parece que hoje é criado isso. É eu contra ele e ele contra nós. Isso vai em direção ao caminho à filosofia positivista, não, existencialista de Kierkegaard, né? O Nietzsche. Meu próximo é meu vampiro, então eu tenho que te destruir, porque senão você me mata, né? Eu tenho que destruir, eu tenho que desfigurar o outro. E isso me faz lembrar muito o fundador dos redentoristas, esqueço o nome dele agora, não vem à minha mente. Ele diz que nós desfiguramos a Jesus porque nos falta muito esse amor, né? E quando nós deixamos nos levarmos por outras ideias, desfigurando Jesus, a gente desfigura o outro, né? Então não é por aí que a gente tem que caminhar. Sermos acolhedores. E a igreja, o Papa Francisco insistia isso. A igreja é um hospital de campanha. A igreja tem que estar aberta. Um hospital de campanha que cura corações feridos. E se você não tem
uma igreja de portas abertas, de coração aberto, como o coração de Jesus aberto, as pessoas não estarão lá. Não estarão lá, infelizmente. Padre, você sabe que eu tenho percebido, né? Eu falei para o senhor, a gente frequenta lá a comunidade próximo de casa, algumas vezes fomos na sua, mas é uma coisa que deixa a gente com um pouco de alento, né? A gente está começando a ver, eu quero a sua opinião sobre isso, né? Se isso foi pós-pandemia ou se já era alguma coisa que vinha antes, mas as famílias e os jovens, né? Eu vejo um retorno cada vez maior para as igrejas. É fruto desse tempo? Como é que o senhor é um fenômeno pós-pandemia? Ou algumas pessoas já estão se despertando por essa necessidade da fé e da religiosidade? Olha, a pandemia, ela causou uma grande problemática. Do tal fica em casa, e nós esquecemos que hoje a maioria dos apartamentos, não sei quem olha para a arquitetura da cidade de São Paulo, hoje um apartamento é 20 metros, 30 metros, que é para uma pessoa sozinha morar, né? Então, a solidão, o fique em casa, é lógico que tinha que ficar, né? Mas isso, nós não tivemos um suporte que tivesse um acompanhamento com as pessoas. Então as pessoas ficaram traumatizadas, e para sarar esse trauma vai precisar de muita cura do coração e da mente, né? Então, por isso, deixe as pessoas rezarem. Tem uns que criticam, tal padre está fazendo isso, tal padre, deixa rezar. Aí tá aí Frei Gilson, que reza às 4 da manhã. Quanta gente está tomando remédio para dormir, que depois que começaram a ouvir o terço às 4 horas da manhã... Que trabalho brilhante que o brilhante, Frei Gilson tá fazendo, né? Tá voltando para a igreja através do terço. Tô vendo jovens com o terço na mão, né? Eu vivia isso, padre, essas angústias, essa ansiedade. Hoje eu rezo e eu durmo tranquilo, né? Que trabalho bonito, vamos incentivar. É a nossa igreja, é aquilo que São Paulo fala, né? O Espírito Santo é um, mas a diversidade de ministérios, aí é que está a beleza da igreja, né? A diversidade de ministérios. Então, deixa o Espírito Santo guiar. Aliás, Gamaliel no tribunal, quando foram bater em Paulo e foram acusar Paulo e os apóstolos, e Gamaliel, que tinha sido professor de Paulo, já dizia, né? Olha, o que é de Deus fica, o que não é de Deus vai passar. Dá uma surra nele e manda eles embora daqui. Então eu aprendi sempre isso, o que Gamaliel disse para Paulo: o que é de Deus permanece, o que não é de Deus passa. E na vida tudo passa mesmo. Padre, o que tem de gente mandando pergunta aqui. Oh, que bom! Pode mandar. O pessoal perguntas e comentários, né? Vamos lá, vou ler algumas aqui, ó. O Alan Freitas, mandando um abraço para o Padre César. Obrigado, Alan. Começou a frequentar a comunidade há pouco tempo e está gostando muito. Obrigado, olha só, que bom. A Érica Santos, que palavras lindas o padre. Parabéns pela iniciativa de trazer este tema. Obrigado, Érica, que Deus te abençoe. Uma boa noite, Deus abençoe tua casa, tua família. O Albano Duarte, neste tempo tão sem amor, as pessoas precisam buscar e ouvir mais sobre Deus. Parabéns pelo tema. Obrigado. Amém. Que seja... Eu não vou ler todo, deixa daqui a pouco vai entrando. Mas eu vou só falar mais um, vai, que esse aqui eu tenho que falar, né? Até preciso agradecer, o Major Palumbo. O Palumbinho. Mandando abraço para o Padre César e parabenizando pelo abençoado trabalho. Amém. Obrigado, vereador Major Palumbo, querido, pela nossa comunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado. O padre está aqui porque você me ajudou. Obrigado. A sua bondade é demais para com a comunidade. Tem mais duas aqui. O chefe Fidel, a gente chama ele carinhosamente chefe Fidel, ele é um bombeiro aposentado, mas ele é chefe de grupo de escoteiro, então a gente chama ele de chefe Fidel. Chefe Fidel está curtindo bastante o programa, manda um abraço pro senhor. Obrigado.
E o Micael Fernandes está no trânsito e acompanhando o programa do carro. Olha só que bacana, o meio de comunicação. Funcionando, é a rádio 193. Muito bom. Que volte para casa com Deus e seguro que Deus te proteja aí no trânsito, meu irmão. Amém, padre. Amém. Padre, Vamos lá. Eu tenho aqui mais uma pergunta que a gente elaborou aqui para fazer para o senhor. O papel da fé nos momentos de crise e dificuldade. Quem é fraco na fé torna-se na loucura. Quem não acredita em Deus fica louco. É aquele que eu estava falando de Judas. Judas tinha a bolsa cheia, mas vazio do amor e da misericórdia. Pedro também pecou na mesma intensidade de Judas. Só que Pedro, ele volta para a misericórdia de Deus. E quando a gente é vazio de Deus, termina sozinho. Porque o que nos sustenta é o amor de Deus. São Paulo, o apóstolo, diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, quem vive vazio e aí a sua própria existência humana, porque também deve ter alguma história de uma má formação de identidade, já desde criança. Então a gente tem que olhar toda a história da pessoa para sabermos conduzir essa pessoa a Deus. Tanto é que a oração de Santo Expedito nos diz, né? Levarei seu nome a todos aqueles que têm fé, né? Então eu vejo por aí essa questão do homem ser religioso. Aliás, a filosofia já de Platão já nos dizia que todo homem é um ser político e religioso, né? Um ser social e um homem que busca a Deus também, né? Mas viver Deus intensamente, viver Deus, né? É a pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas veja bem, mesmo após a sua ressurreição, eles não compreenderam que Jesus tinha ressuscitado. Então tudo é o processo, é o caminho, é a descoberta que a gente vai fazendo, caminhando e descobrindo a Jesus. Tanto é que o Evangelho de hoje é os discípulos de Emaús, né? Caminhando triste, abatidos, né? Então eu peço para você que nos acompanha agora, não deixe a tristeza, a angústia te abater. Procure Deus, procure entrar na palavra do Senhor, né? Fazer o coração arder de amor. E isso é tornar-se religioso, mas não aquele religioso revolucionário, não. Mas é aquele que leva a vida com alegria, com esperança. E o senhor pode ter certeza, a quem muito ama, a muito será dado. Muito bom, padre. Amém. A gente queria falar um pouquinho, né, sobre essa temática, né, que impactou a todos os... Eu não vou dizer só os católicos, porque a liderança do Papa Francisco, ela é uma coisa reconhecida por todas as religiões. E qual o impacto, na sua visão, padre, da passagem do Papa Francisco na comunidade mundial? Para nós compreendermos, escuta o que eu estou dizendo hoje para o senhor. Para nós compreendermos o Papa Francisco, para nós compreendermos aonde o Francisco queria chegar com a igreja, só daqui a 300 anos. O Papa pensou a igreja daqui para 300 anos. Por isso ele insistia numa igreja em saída, de uma igreja aberta. Por isso ele sofreu muita resistências dentro da própria igreja, mas ele foi um homem muito corajoso, porque
para compreender o Papa, tem que ser profundo na teologia, profundo no amor, na simplicidade. E o Papa nos deixa um legado muito da ternura de Deus, da ternura do humanismo. Ele retoma Dostoiévski todo no seu comportamento humano, né? Dostoiévski que dizia, né? A beleza salvará o mundo. Papa Francisco recupera essa beleza, quer tirar a igreja daquela coisa sisuda, dura, burocrática, para a igreja em saída, a igreja que reconhece a todos, a igreja que perdoa a todos, a igreja do amor e da caridade. Ele nos deixa esse legado da beleza e do amor de Deus. O homem, um poeta do amor, né? Tanto é que a homilia dele era sempre 3 coisas na comunicação dele. Eu conversava muito com o assessor dele em Itaici. Sempre a palavra de Deus, sempre uma imagem daquilo que você medita da palavra e uma mensagem. A mensagem que toca o coração. Então, a palavra, a imagem e um sentimento. A comunicação do Papa Francisco foi sempre disso. Por isso que as homilias dele nunca foram longas homilias. Aliás, sempre ele trabalhou esses 3 pontos na sua comunicação, porque ele queria falar diretamente ao coração de cada um que estava ali. Foi um homem que, para nós compreendermos ele e todo o seu pensamento e toda a sua biografia, eu digo com toda certeza para o senhor, levaram somente daqui 300 anos. Aliás, tem muita gente, muitos padres e bispos ainda que não compreendem ainda o Concílio Vaticano II, que foi nos anos 64, por aí, né? Ainda era o pontificado Paulo VI, né? Paulo VI, né? Tem gente que até agora não compreende o Concílio Vaticano II, como vai, e o Papa resgata isso para dentro da igreja, né? Concílio Vaticano II, né? Por isso nós vemos aí gente chegando aos extremos, ou gente fazendo as suas conjecturas humanas. Uma igreja progressista, a outra hora uma igreja antiga do passado. Olha, nós devemos saber que a igreja ela é tanto progressista como também ela é tradicionalista, né? Ela é a guardiã da fé, a tradição apostólica, né? O Papa é responsável por isso. Aliás, todos nós somos responsáveis por isso, de guardar os tesouros da fé, a palavra de Jesus, a história de uma igreja que foi perseguida, de uma história de vários sangue dos mártires, das santas, dos santos, do testemunho, né? Então, tem hora que ela progride, ela é progressista em algumas coisas, mas antes de tudo ela tem que conservar a verdadeira fé, né? É ela que deve encaminhar as pessoas para Jesus Cristo, que o verdadeiro fundamento está na pessoa de Jesus Cristo, que é a nossa profissão de fé, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso a igreja professa essa fé, né? Quando nós professamos essa fé, quer dizer que nós participamos dessa igreja. Está na hora de nós nos tratarmos mais como irmãos e irmãs, ser mais fraternos e mais humanista uns para com os outros, ser mais a beleza, o sorriso. O Papa Francisco nos ensina isso, né? E tanto é que ele fazia muitas coisas sozinho, às vezes ele dispensava a escolta e queria sair sozinho para visitar os pobres à noite. Ele fazia isso, né? Não, a gente visitou, e a Cris, visitamos lá a matriz lá de Buenos Aires, né? Na época, né? Ele foi cardeal lá, né? Foi. É uma pessoa extremamente querida em Buenos Aires. Ele trabalhou muito a periferia da cidade. Buenos Aires. É um homem que
se juntava com o povo, né? E tinha um bom humor que eu gostava muito, né? É. O bom humor. Ele falou, uma frase dele que marcou, ele dizia, olha, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. A gente tem uma imagem também linda dele aí, né? Com capacete de bombeiro. Do bombeiro. Ele se divertia, o homem gostava muito do esporte de futebol, do Torcedor do São Lourenço, né? São Lourenço, né? E ele gostava muito disso daí. É essa presença. Ele é o Papa, mas ele estava, existe o verbo ser e estar. Eu estou, mas eu sou. E ele sempre se comportou dessa forma. Que maravilha. Né? Que maravilha. Temos uma pergunta aqui, padre. É o Marcos Rodrigues. Ele pergunta para o senhor, né? Quando o senhor sentiu que deveria fazer a oração do Ângelus todo dia na pandemia? Ele deve ser seu paroquiano lá, né? Olha, eu comecei a rezar o Ângelus porque estava tudo fechado e era uma forma de, ao meio-dia, de consolar, de confortar as pessoas. Aliás, eu fui um dos primeiros padres a trabalhar com a internet. Né? O senhor é vanguarda. O senhor trabalhou em rádio também, né? Eu trabalhei, não sabia, o senhor revelou aqui um pouco. Eu trabalhei em rádio, trabalhei na Rádio Capital, trabalhei na Rádio 9 de Julho, trabalhei na Rede Vida de televisão. Hoje já a idade já não permite, mas era a forma da gente chegar até as pessoas, para ninguém se sentir só. Foi por isso que nós equipamos melhor a igreja para levar naquela hora as famílias. Não podia celebrar a missa sétimo dia. Como que não? Então, celebrávamos a missa de sétimo dia, mas transmitindo, né, para quem não pode, porque era a hora do consolo, né, a hora do conforto. Eu digo que a pandemia nos colocou duas situações. Ou nós somos como a multidão que corremos da cruz, ou nós ficamos de pé diante da cruz. E só quem fica de pé diante da cruz do Cristo é quem tem amor. Porque o amor tudo suporta, né? O amor nos torna fortes, né? E lá aos pés da cruz estava quem? Maria Madalena, Maria de Cleofas, o discípulo amado. Discípulo amado, é linda a história dele, né? E é a sua mãe Maria, né? E ali a mãe entrega o filho a Deus com todo o amor, né? E é isso que nós devemos aprender da pessoa de Nossa Senhora. Entregarmos as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias na cruz. O Papa Francisco tinha uma expressão muito bonita. Eu nunca esqueço que ele dizia: quando você toca a cruz, você deixa algo na cruz. Então, quando tu tocares a cruz, você sabe que você está deixando ali tudo o que eu falei: solidão, angústia, desespero. Quantos não estão com vontade de suicidar agora? Procure, né? Procure Jesus sacramentado, procure sua igreja e Jesus te abençoará cada dia mais. Amém, padre. Amém. Olha, tem essa pergunta, quem mandou para o senhor foi da Pascom, estão soprando aqui para mim, né? Pascom, é isso, Martinho? Ok. Da Pascom é da Pastoral da Comunicação. Pastoral da Comunicação. Pastoral da Comunicação. Foi de onde veio a pergunta, me sopraram aqui, ó. Tem uma pergunta aqui também, é o seguinte, qual o legado, eu acho que o senhor já falou um pouco disso, né? Mas o legado do Papa Francisco, pelas suas palavras, algo que a gente vai demorar muito tempo para aprender, para entender. Mas na sua opinião pessoal, o maior legado dele? Maior legado dele? Eu posso dizer, poeta do amor. Ele nos deixou um grande legado. O amor pela igreja, o amor pelo próximo, o amor e o respeito pelas outras religiões. E é como diz Santo Exupéry, né? Tu é responsável por quem tu cativas, né? E ele soube cativar a todos. Nem a todos também deixaram ser cativados, né? Muitos saíram,
Muitos saíram da igreja porque o Papa pensa isso, o Papa pensa aquilo. E a internet hoje tornou-se um lugar, parece aqueles filmes antigos não sei se o senhor assistiu no cinema, mas a gente ia muito no cinema para ver o Bang Bang, né? Eu vi um pouco aí. Juliano Gemma, Dólar Furado, eu vi um pouco disso aí. Então a gente parece um Bang Bang. É um contra o outro. Para com essas coisas, né? Cresça na sua vida. Tenha um nível de compreensão melhor para com as pessoas, né? O Santo Padre Papa trabalhava muito isso. A tolerância, acima de tudo. A tolerância, o respeito, né? E não crie confusão dentro da igreja, né? Senão vira uma torre de Babel e aí a gente impede a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na vida da igreja, porque aí começa a prevalecer o que é o humano e não o de Deus. E aonde se começa a prevalecer o que é humano, entra o orgulho e aí é a grande derrota, é a grande desgraça, vamos dizer assim, abertamente, de toda uma comunidade, de toda uma igreja que se reúne, né? Muito bem. Padre, eu vou ler mais algumas mensagens que estão chegando aqui para o senhor. Pode, né? Vamos lá. Manda ver. O Marcos Rodrigues, boa noite, a bênção, Padre, o senhor está muito bonito. Obrigado, Marcão. A Cristiane Pereira, tem orgulho de fazer parte da nossa comunidade Santo Expedito. Olha, ela faz parte do Terço da Divina Misericórdia, porque lá nós temos toda quinta-feira, o dia todo de adoração e louvor a Jesus sacramentado. E por que na quinta-feira? Porque na quinta-feira foi o dia da instituição da Eucaristia. Acho que vai crescer a participação de bombeiro na sua paróquia, estou desconfiado. Viu? Vai sim. Aliás, nós cuidamos de um bombeiro que ele está com câncer. O filho dele tem uns 24 anos. Eu falo, Deus é misericordioso. O pai com câncer, cuidando de um filho de 24 anos com câncer. Já o filho dele já está na fase quase final. Ambos estão com câncer, é isso? É. Puxa vida. E o pai é bombeiro. Puxa vida. Olha, esses dias eu vi ele juntamente com o filho. Aquilo foi uma imagem que me tocou muito o coração, me emocionou muito, né? Eu digo, olha, é como a gente precisa ter muita fé, muito amor para poder cuidar da dor do outro, né? E aí a gente vê Jesus na cruz, na sua dor, cuidando daqueles que estavam lá, ultrajando, amaldiçoando ele, né? Aliás, tem um texto muito antigo da igreja, não tem autoria, e diz assim: eu te dei a vida, eu te dei a água, e você me chicoteou, você me cuspiu, né? Você me apunhalou. Eu te dei um coração e você rasgou o meu coração, né? Bonito, muito bonito. Muito. Na Sexta-feira Santa eu tive a ocasião de repassar todo esse texto, todo espiritual, mas a coisa mais linda que nos remete um pouco para Verônica e para o Sirineu, né? Ajudar o outro a carregar a sua cruz. Sirineu. E aí enxugar o sangue, a dor do outro, para que o rosto de Deus apareça, né? Fantástico, maravilha, Padre. A gente quer falar também de uma coisa muito bonita, viu, Padre? A Páscoa com Doçura e Esperança. É um trabalho que os bombeiros, a Sargento Daiane, aproveito para mandar um abraço para ela, um trabalho que ela fez aqui lá no AC Camargo. Tá? Foram visitar o AC Camargo, os bombeiros, tá aí que as imagens. Center para ação de Páscoa, entrega de ovos de Páscoa para as crianças internadas. Não podia faltar o nosso Que bonito. Faísca. O Faísca é nosso mascote.
É, Foram brincar com as crianças e levar. e levar ovo de Páscoa. Lá a nossa paróquia ela está sempre unida com o pessoal do GAT. Do GAT, né? O GAT faz O muitas GAT ações também faz um trabalho da gelatina para o hospital. Acho que é o AC Camargo. Você, Camargo? É o outro hospital também que precisa, aonde tem tratamento de câncer. Eles fazem um grande trabalho. Nós fazemos uma parceria com o GAT, né, de juntar as caixas de gelatinas, principalmente vermelhas, né, e levar para os pacientes com A com Polícia câncer. Militar, o Corpo de Bombeiros e as igrejas em parceria fazem um trabalho de solidariedade Sim, muito bacana. sim, muito bonito o trabalho de vocês, o trabalho social. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa do nosso ex-comandante-geral, Coronel Cássio Freitas. Nossa, Daniele. a Marielle, Coronel Marielle. A Daniele. Daniele, isso mesmo. A Coronel Daniele tinha um trabalho social muito bonito dentro da Polícia Militar, junto da sociedade. Mas quem vai entrar ao vivo com a gente aqui, padre, pelo link, já não sei, já está no link pronto aí, a Sargento Daiane, que é quem coordena esse trabalho de educação pública e fez essa ação lá no AC Camargo, eu acho que ela vai entrar ao vivo. Vai entrar mesmo? E às vezes demora, viu, padre? Porque a gente, Não, o link aí, ao vivo é assim, né? Às vezes dá uns pau. Mas eu tava dizendo pro senhor, esse aqui é o Faísca, esse aqui é o nosso mascote, né? A marca Faísca é protegida e registrada pela Fundabom, né? E o Faísca, ele tem todo um programa de educação pública para as crianças, de prevenção de acidente doméstico, tem o programa Bombeiro na escola, e o Faísca é o personagem principal que faz esse trabalho educacional através aí do nosso departamento de educação pública do Corpo de Aquele Bombeiros. trabalho que existia, acho que da Polícia Militar nas escolas, eu esqueci o nome das drogas. O Proerd, da O Polícia Proerd, continua. Continua. E o Bombeiro na Escola do Bombeiro, né? É um programa muito parecido com o Proerd, voltado para as questões de prevenção de acidente com as crianças na escola. É Que muito bom. bacana. Eu vi o Palumbo, o vereador Major Palumbo, em muitas escolas fazendo um trabalho de orientação. Ele faz, é um trabalho fantástico. Combate de acidentes doméstico, né, como salvar a vida de alguém, né? Então ele tem feito um belo trabalho também nesse sentido. Que bacana. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar, senão a gente vai pro Giro Brasil. Como é que nós estamos aí, produção? Vai entrar? Então tá bom. Então eles estão dizendo que a Daiane, né, a Sargento Daiane, vai conseguir entrar aqui. Aí. Nós vamos bater um papinho com a Daiane. Esse trabalho foi lá no AC Camargo, né? Também na ala de crianças lá do... Oi? Não. É técnico. Problema técnico, padre. É assim. Ao vivo, viu, gente? Acontece, essas coisas acontecem. Acontece. Padre, eu vou pedir então, enquanto a gente não consegue entrar, é uma coisa que a gente preparou aqui, sem dúvida nenhuma, a fé, e o senhor já até falou disso, citou o caso aí dos nossos bombeiros, né? O pai, a mãe acometidos, né? Pela mesma coisa, né? Mas a fé nesses momentos, né? Da doença, né? Difícil, ela é muito importante, né? Ajuda na recuperação, salva vidas. Salva a vida. E eu digo uma coisa, Santo Agostinho nos ensinou muito. Quando você sentir alguma dor, ou quando você não souber rezar, pensa, Jesus reze por mim, né? Jesus reze por mim, diante da sua falta de fé. E às vezes nós encontramos, diz, eu estou sem fé. Eu digo, não, você está com fé porque tu procurastes a igreja. E quando a gente procura a igreja é sinal que a gente tem fé. Então deixa Jesus orar em nós e por nós. Tá certo. Conseguimos. Aí. Daiane, você ouve a gente?
Sim, senhor. Ok, obrigado, Daiane. Antes de mais nada, a gente está aqui com o Padre César no estúdio, né? Você deve estar acompanhando o programa. Quero parabenizar você pelo trabalho realizado aí nessa Páscoa lá no AC Camargo. Uma ação que não tem nem como falar. E aí o senhor me convida para falar depois do padre, depois de tantas palavras bonitas? Como assim? Que Coloquei gesto você numa bonito, fria. Que gesto, Dai. Que gesto, continue cada dia mais. Isso é chamado obras de misericórdia. O que você faz é obra de misericórdia. Ir ao encontro do doente. Jesus já nos ensina no Evangelho. Mas a Dai é assim, meu padre. Doente e me visitastes, né? É isso aí. Leve sempre o conforto enquanto Deus te dá saúde e coragem. Obrigada, padre. A gente às vezes pensa, né, que o que a gente pode doar, ele será muito bem recebido, né, por qualquer pessoa. Então, às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho amor, eu não tenho... Você tem. A gente tira de dentro e quando a gente descobre, né, o quão gratificante a vida te retorna quando você faz uma doação como essa ação que a gente faz nos hospitais, depois a gente fica meio que viciado, né, em fazer doação, né. Eu queria... falar rapidinho, se o Corona me permitir, claro, sobre a questão de fazer essas ações nos hospitais. Elas são um pouco difíceis, né? Porque tem uma série de exigências, né? Eu lembro que para a gente entrar no GRAAC no ano passado, a gente não podia entrar com faísca, porque eles falavam que o faísca era de pelúcia e tinha contaminação, e vai daqui, vai dali. Eu passei 3 meses implorando, né, para levar a fantasia do Faísca, para levar o Faísca para as crianças, né, se animarem e ter um pouquinho ali de alegria naquele, né, momento de tanta dor. E aí eu mandei lavar o Faísca numa lavanderia, peguei o certificado da higienização, mandei para eles. Depois de 3 meses, eles autorizaram a gente a fazer a ação e levar o Faísca. Então, a gente tem que implorar e pedir e trabalhar, e sempre é muito gratificante, né? A gente sempre recebe depois em dobro, né? Isso é verdade. Verdade, né, padre? Quem faz ação sente muito melhor de quem recebe. Aliás, tão bem quanto quem recebe, na verdade. E ela tocou num tema que o padre Zezinho, não sei se você conhece, sobre a questão do tempo. Padre Zezinho, o senhor conhece também? Ele já cantava, né? Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, né? Quase ninguém tem tempo para amar, para parar, para estar junto. Eu digo sempre isso na comunidade. Chega no domingo, fique com a tua família. Pais, vão brincar com teus filhos, vão passear, né? Ter o afeto. E às vezes tem muita gente gananciosa que quer trabalhar para poder ganhar dinheiro, e depois, lá na frente, o filho vai embora, comete isso, vai para o mundo das drogas. Aí ele começa a perguntar, aonde eu errei? Você errou exatamente quando você nunca teve tempo para estar junto com o outro. É verdade. Né, Dai? Ou então é acometido por uma doença, né? Como essas pessoas que estão aí nos leitos de hospitais, né? A gente sempre faz com crianças, né? A gente faz uma parceria com a Cacau Show. Agradecer a Cacau Show, né? Tá sempre contribuindo aí com os ovos de Páscoa. Eles entregam pra gente distribuir. E esse ano eu fui, assim, eu nunca choro. Eu sempre tento ser bastante forte, embora, né, tenha filho. E a gente fica mais, né, sensível quando a gente tem filhos. Mas esse ano eu tive uma grata surpresa. Em 2023 eu fiz essa mesma ação no AC Camargo, e aí me chamou uma atenção uma menininha que estava na aula de quimioterapia, né? E bem alegre, porque todo ano também Ih, perdemos a conexão. Caiu, que pena. Que pena. Mas olha, falando ali da menina, eu tenho um caso lá, eu posso falar isso abertamente, em que essa menina, ela tem um câncer especial. Ela já passou mais de 34 cirurgias do câncer. Puxa e vida. ela é estudada pelo Sírio-Libanês. Mas o senhor olha para ela, o senhor fala, é mentira que você tem câncer. O senhor não vê ela reclamar, chorar, nada.
Nada, nada. Que coisa. E tem uma beleza e sabe conservar. E ainda ela tem um projeto, e o senhor vai saber, daquelas áreas lá da Bahia, a Linear, né? Ela tem todo um trabalho com a comunidade, então a comunidade vive na preservação das araras, porque é ela que começou esse projeto. Que maravilha. Né? Que pessoa iluminada, hein, Pessoa padre? iluminada. Pessoa iluminada. Pessoa iluminada. E ela vai na igreja e ela diz, ó, retornou a Dai. Ó, daí, ó. Aí. Vai dar pra você terminar a história, Dai. Essa menininha me chamou a atenção, tiramos bastante foto com ela, tal, ela tava bem carequinha. E aí quando a gente começa sempre a visita pelo ambulatório, né? O ambulatório é onde, depois que eles saem da internação, eles ficam passando por consultas, né? De tempos em tempos. E aí esse ano nós fizemos de novo, começamos pelo ambulatório, e quando eu entrei assim com o Faísca na porta do ambulatório, eu já escutei um grito. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Tem alguma criança com medo do Faísca? Não sei. Ela correu assim na minha direção e já sabia meu nome, Sargento Daiane, Sargento Daiane. E aí a mãe dela veio chorando, a avó chorando, dizendo, né, que a gente tinha tirado fotos, que ela tinha participado da ação em 2023, que ela estava curada. E aí me mostrou as fotos, me mandou fotos. Eu até publiquei no meu Instagram, que foi ali um momento que eu chorei, que eu desabei. E eu sempre procuro levar pessoas que não vão chorar. E eu sempre falo antes, olha, não chore, porque a gente precisa, né, levar esse conforto, levar esse acalento. E aí eu acabei chorando. Então, Também, né, Dai? assim, não teve como. Haja E coração, ela tá né? curada. Sim, e ela tá curada. E assim, nós bombeiros, né, padre, nós somos doação, né? A gente doa 24 horas por dia a nossa vida, já pela vida do outro, né? Só que a gente precisa levar, né, essa ideia de doação para todas as outras pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, a gente precisa falar de doação, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre se doar, sobre doar um pouquinho do tempo, sobre doar um pouquinho de amor, um pouquinho de tudo, porque, como eu disse, né, um pouquinho que você doa, aquele pouco é suficiente para uma outra pessoa que está precisando. Então, acho que levar essa ideia de doação, esse carinho, como eu fiz na Páscoa, que para mim foi muito gratificante, é sempre gratificante, não tem preço. É verdade. Aliás, o Papa Francisco, ele trabalhava muito na pastoral da escuta, né? Você escutar o outro, escutar a história, escutar a dor, aí isso vai te transformando, te ajudando a crescer muito mais como gente, né? Vai aumentando mais o amor em nós. Que Deus te abençoe, que cresça cada dia mais esse amor, o amor de Deus no amor humano. Aliás, Santo Agostinho nos diz, né? Deus se fez carne, Deus se fez homem para que o homem se tornasse divino. Então que esteja o divino sempre presente nesse teu olhar, nesse teu estender a mão para o outro. Deus e Pai. Amém. Obrigado, Amém. Dai. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, em nome da Fundabom, do Corpo de Bombeiros, pelo seu trabalho. E estenda esse nosso agradecimento a toda a equipe que foi lá, tá bom? Amém. Sim, senhor. Amém. Obrigado, Dai. Até a Obrigado, próxima. comandante. Valeu. Tchau. Obrigada, padre. Deus te Fica com Deus. abençoe a sua casa, a sua família. Uma Santa Amém, Páscoa. Senhor. Amém. Amém. Bom, o que tem aqui agora na minha? Ah, sim, tem mensagens, padre. Posso ler mais algumas aí? Pode. É pro senhor, é tudo aí, ó. Um é o Ivanley Farias. Assisto todos os programas e estou adorando este de hoje. Que bom, obrigado. A sua presença, pai. A presença de Deus em nós. Com certeza. Aliás, por isso nós estamos vivendo a Páscoa. A Páscoa não foi só domingo, né? Por isso é chamada a oitava da Páscoa. Continuamos, né? Continuamos. É o dia santíssimo da ressurreição do Senhor. Aí sim, domingo que vem, nós entraremos no tempo pascal. Tempo pascal. Mas agora nós estamos Ainda vivendo a Páscoa. Vivendo a Páscoa. Tô bom. Ixi, tem um monte aqui, padre. Depois eu mando pro senhor, tá? Tem o Manuel falando que o Papa Francisco foi um papa de amor, o senhor já falou sobre isso. Evandro Santos, Deus abençoe o padre e o BombaCast por trazê-lo. Coronel Pavão e Coronel Martim, a todos da Fundabom, parabéns. A fé caminha junto com nós, bombeiros, e com todos. Amém. Você foi o Evandro Santos.
Mas depois eu mando, tem mais aqui, viu, padre? A gente tem Tá que mandar bom. porque o nosso tempo tá acabando. Já acabou, né? Pessoal, a gente vai encerrando daqui a pouquinho. No final vai ter a benção do Padre César, mas eu preciso dar alguns avisos, né? O primeiro aviso é falar um pouquinho sobre os cursos livres da Fundabom. Lá no nosso site, na Fundabom, você vai encontrar informações. Existem cursos de longa duração, cursos de curta duração. Lá tem muita informação, tá lá no nosso site. Recado a vocês, visitem nosso Instagram, visitem o nosso Facebook, inscreva-se no nosso canal, lá na plataforma do YouTube, canal da Fundabom, os 3C, comente, curta e compartilhe. Pega o link do nosso programa de hoje, que é ao vivo, mas ele fica lá na plataforma da Fundabom. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe na sua rede social. A gente quer bastante gente vendo esse conteúdo que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Agradecer a minha equipe, agradecer a Cristiane, que já tá brava comigo ali, ó. Ela não manda só em casa, não. Ela manda aqui também. Manda e aí aqui. tá me soprando um negócio, se eu não falar, vou ter problema. Mas deixa eu agradecer a primeira equipe, Gambale, Pichoxó, Coronel Martinho, Maldonado, o Miqueias tá indo aí? Miqueias, enfim. E padre, agradecer ao senhor pela sua disponibilidade. Eu tenho uma mensagem aqui que se eu não ler, vai dar problema, mas eu não tô achando a mensagem aqui, gente. Tem que subir aí o texto, porque eu não cheguei na mensagem dela. Eu já sei até quem é, né? Mas eu não tô enxergando. Corta aí. Ah, sim. A mensagem é da minha prima, viu, padre? É a Vera Garcia. Obrigado, equipe de bombeiros de Caieiras, foram espetaculares. E a cadela Chiara, que acusou a primeira Cascavel. Também estou parabenizando a equipe que fez o trabalho lá no HC. Vera, minha prima. Essa minha prima, padre, ela mora na Suécia. Ela está aqui uns dias aqui em São Paulo. Beijo, Vera. Estamos sempre à disposição, não só de você, o Corpo de Bombeiros está à disposição de todo mundo. Padre, obrigado. Foi uma aula. Eu que agradeço, Coronel Pavão, eu agradeço a toda a sua equipe. E que noite maravilhosa nessa Páscoa que nós estamos vivendo e falando um pouco do amor, da bênção, da graça de Deus. É isso mesmo. E de nós estarmos sempre juntos. E não trate a polícia militar, não trate eu sei que algumas pessoas têm um olhar completamente diferente para a polícia militar. Aliás, a polícia militar do estado de São Paulo é uma polícia muito, muito humana, né? Por isso que na minha capela de Santo Expedito, além dele ser o padroeiro dos militares, mas sempre a polícia está presente lá com Santo Expedito. Com certeza. Amém. Eu que agradeço. E muita gente pediu para o senhor dar uma bênção final aqui no nosso programa. Fica com o senhor. Amém. Então, chegamos mais a um final do dia. Deus nos trouxe aqui. Dizer obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela luta, pela intensidade, pela minha inteligência, pela minha vontade de ser. Tu me destes forças para levar o pão para a minha casa. Obrigado, Senhor, nessa noite. E que o Teu Divino Espírito Santo nos envie a Tua beatíssima luz e nos abençoe. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, à Tua frente para te conduzir, atrás de Ti para te guardar e ao Teu lado para te acompanhar. Que Ele olhe por Ti, te conserve, te abençoe, te dê a saúde do corpo e da alma e te livre de todo o poder do maligno. Pela intercessão de Santo Expedito, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nessa noite nosso corpo repouse em paz e a nossa mente vigie com Cristo. Amém. Amém, padre. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor ricamente, a sua vida e sua paróquia. Amém. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Transmissão pela plataforma do YouTube e pela rádio 193. Nos vemos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas. Até lá, muito obrigado. Feliz Santa Páscoa. Santa Páscoa para nós. A Amém. todos.